Tudo bem, Rô? Chegue mais. Olá, tá invertido. Olá, Tudo bem, Rô? tudo vestido a caráter. Cadê? Onde? Exatamente. Cadê você? Brincadeira básica, né? Tipo, a vida invisível estava invisível. Oh, nossa, que engraçado, gente. Ai, Rô. Isso é super engraçado. Vamos lá. Oi, João Vitor Kolanski. Manda um oi pra ele, Robson. Olá, João Vitor, Léo, Matheus Matheus, Ritovski. Edilson, Você é russo? Vitor, Gabriela, Léo. Rita, Arthur. Olá, gente. Arthur, seja bem-vindo. Bom, hoje A Vida Invisível, cinema brasileiro, representante Yeah. do Oscar 2020. Agora acabou de sair essa semana o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, 14 indicações, inclusive melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, duas melhores atrizes, melhor atriz coadjuvante, enfim, melhor ator coadjuvante. Então tá realmente um filme importantíssimo de 2019. Assim como o Bacurau, quando a gente fez na semana, há um mês atrás, né, Rô? É, um pouquinho menos. Tá. Um pouquinho menos. Olá, Flávio, Paloma, Iago, boa noite a todos. Beleza. Bom, A Vida Invisível e Bacurau são dois filmões, né? Assim, A Rita, são dois filmaços. A Rita falou que ela não é russa, Rodrigo, porque ela estudou comigo, inclusive. entendi. É, ela não Mas vai mora. não saber o que é Kitovski, né? Assim, tem um negócio meio russo, né? Mó legal. Charles, hello. Muito bem. Rô, você quer dar a Be- sinopse? Beleza, vamos lá. Sinopse tirada do Google pra gente não se comprometer, tá? Pra não falarem depois que a gente deu spoiler, tá? Antigas cartas de sua irmã Guida, há muito desaparecida, surpreendem Eurídice, uma senhora de 80 anos. No Rio de Janeiro dos anos 50, Guida e Eurídice são cruelmente separadas, impedidas de viverem os sonhos que alimentaram juntas ainda adolescentes. Veja a história dessas duas mulheres, duas irmãs, tentando lutar contra as forças sociais que insistem em frustrá-las. Invisíveis em uma sociedade paternalista e conservadora, elas se desdobram para seguir em frente. Bom, Isso aí. basicamente, essa sinopse falou toda a minha pauta do dia. Ok. Feito pelas duas atrizes maravilhosas, Carol Duarte e Julia Stockler. As duas incríveis. Fernanda Montenegro, em outra fase da vida, fazendo uma delas. Justamente. Justamente. Sim. Filme maravilhoso Diosni, tudo bem? do Everton. ano passado, né? Oi? Filme do ano passado, né? 2019. Filme de 2019. 2019. 2020 não, 2020 não temos cinema, né? Oh, meu Deus. Tô Poucos. me atra... Pouquíssimos. Tem poucos. Rô. Mas tiveram alguns que foram lançados nos primeiros meses, até março, abril, assim, tiveram Sim. alguns. Vai ser tudo atrasado, né? Vamos começar falando do filme, depois a gente fala da premiação, pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza. Ó, o nome original do filme ia ser A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, né? Que é o título do livro da Marta Gusmão, de onde saiu o filme, né? Foi mudado pensando no mercado internacional, isso daí sempre acontece, né? A gente teve a loucura do Rei George, que era as loucuras do Rei George III, tiraram o terceiro para não parecer que é um terceiro filme. Então eles têm uma coisa assim de tirar nomes visando o mercado internacional, né? Mas assim, pensando no próprio filme, não vou problematizar essa questão do nome porque o nome continua muito efetivo, né? E nos A gente vê campanha do Oscar era The Invisible Life, The Invisible Life. dele nos Estados Unidos com esse nome. Eu acho que é por conta disso, inclusive, essa questão É, do nome para a campanha do Oscar e tudo mais. sim. E Acho que foi logo após Cannes que eles resolveram mudar para a Vida sim, Invisível, sim, né? Porque foi em Cannes que a Amazon comprou os direitos de distribuição internacional, justamente, justamente. né? E que É, foi inclusive lá junto com Bacurau. A gente teve dois sim. filmes em Cannes 2019 premiados, impressionante.
O Bacurau no Grand Prix e A Vida Invisível no Un Certain Regard, que é um certo olhar, né? Isso, isso. Beleza. Se a gente vê a trajetória de duas mulheres julgadas por uma sociedade machista, por que a gente dizer que apenas a Eurídice teria uma vida invisível? Pois é, Rô. É que assim, tem uma boa parte, eu acredito que eu não li o livro para dar uma afirmação disso, mas no filme me parece bastante claro assim que existe um determinado protagonismo na personagem da Eurídice. Então, boa parte do filme acontece depois que a outra irmã some e tudo mais, acontece com a personagem da Eurídice. Uhum. Tipo, no filme eu acho que isso se dissolve um pouco, mas eu entendo que a Eurídice tem um protagonismo ali na história. Agora, eu acho bem mais interessante pensar que é a história de duas mulheres. Assim. Eu acho muito mais interessante imaginar dentro dessa perspectiva que são duas mulheres, duas irmãs, e é o percurso da vida delas duas, assim, porque elas se cruzam, né? As histórias se cruzam o tempo todo. Mas o que eu fico pensando mais é na questão de a vida invisível, né? Eu não acho que... Né? Porque o nome A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, por que a vida invisível é dela? Por que não é a vida invisível das duas? Entendeu? Porque para mim as duas são tão protagonistas, tanto e tão importantes quanto. E em atuações extraordinárias, né? Sim. Assim, mas por que a vida invisível de Eurídice Gusmão? Então, eu teria que ler o livro para ter certeza do porquê da escolha porque eu acho que porque no filme, como é uma adaptação, essas personagens elas ficam bastante elas dividem, né, o protagonismo e tudo mais. Talvez no livro tenha algum protagonismo maior para Eurídice. Estou imaginando assim, não sei. E aí no filme isso se dissolve um pouco por uma escolha do diretor, né, por uma escolha do cara. Eu tenho uma interpretação disso, da questão da vida invisível. Pela questão de é inventado para a Guida que ela foi estudar na Europa. Então, o tempo inteiro a Guida está mandando cartas pensando quanto que ela está sendo a pianista famosa, internacional. Só que, na verdade, não. Ela virou uma dona de casa. Ela se invisibilizou. Tudo que ela queria ser, ela não foi. Entendi. Assim, eu tenho uma impressão disso, assim, que a vida invisível, porque qual que seria a vida que ela queria? A vida que está nas cartas da irmã, mas não a vida que ela viveu. Entendo. No sentido metafórico, né, do invisível. Sim, claro. Ó, o Arthur falou rapidinho. O Arthur falou que a Guida é protagonista no livro também. Acabei de ver. Entendeu? Nossa, o nosso, ele é o... Nosso consultor. O consultor de dados todos. Obrigado, Arthur. Para você, Arthur. Eu acho que também a questão do invisível tem a ver com a questão da mulher, né? Período e a questão da invisibilidade da figura feminina, da visibilidade das mulheres enquanto voz ativa, voz de reconhecimento dessa voz, né, de participação na sociedade e de ter liberdade das suas próprias escolhas e tal. Então, o invisível vem dessa questão da metáfora, né? Que não é uma metáfora, porque realmente tinha uma invisibilidade ali, né? Uhum. Não, ela deixa de ser tudo que ela poderia ser, né? Assim, e ela tinha tanto potencial. Tem o personagem aquele ator que fez tanta novela nos anos 90, 80, que era um galanzaço que faz o professor de piano dela. Eu vou procurar aqui, depois a gente pega isso daí. Ele fala assim, você tinha tanto potencial e não acontece, né? Deixa eu entrar no IMDb aqui. Bom, Abusos. Sim. É um filme assim que vamos dizer que agressão física não é um abuso que acontece no filme, mas elas sofrem. Acontece, mas não acontece, não é o filme que fala de abuso físico. Para mim é um filme que fala muito de outros tipos de abuso, né? Vocês não acham que esse filme...
Ó, Rob, essa daqui é boa. Vocês não acham que esse filme com... Arthur, obrigado. Vocês não acham que esse filme conversa absurdamente com retratos de uma jovem em chamas? Duas mulheres em frente ao mundo patriarcal sufocando suas aspirações? É super. São questões diferentes, né? Tem a questão dos LGBTs, das figuras das mulheres lésbicas, no caso da. Ele falou da Retrato de uma Jovem em Chamas porque a gente fez uma live Sim. do filme há um tempo atrás, né? Então, mas, sem dúvida, dentro da perspectiva da mulher, eu acho que, sem dúvida, eles são muito próximos, porque eles dialogam com essa sociedade que é de um outro período e que sofre a questão do patriarcado e que faz uma proposição, uma ponte para as questões atuais, né? Automaticamente, quando você assiste tanto o Retrato de uma Jovem Chamas quanto A Vida Invisível, a gente faz as conexões de o que transformou, o que não transformou, o quanto que a mulher tem mais voz ou não, é menos invisível ou não, né? Óbvio que tem algumas mudanças no período lá do século XVIII e aí no caso da Retrato de uma Jovem Chamas e de alguns anos atrás, no caso da Vida Invisível, mas a invisibilidade ainda é presente bastante, né? Eu quero ler do Alex aqui, mas falar rapidinho. Depois você manda pra gente, Arthur, e também, Rob, eu sinto que todas as vezes que for falar da história das mulheres até, digamos, anos 70, alguma coisa assim, a gente vai falar de invisibilizações, né? Porque quando as mulheres cientistas, a Rita Von Hunt, ela faz um quadro muito bom que é Mulheres né? Que ela pega mulheres para falar mulheres que fizeram coisas absurdas e que, na grande maioria das vezes, a gente não sabe, né? E tem um filme do Tim Burton maravilhoso chamado Grandes Olhos. Sim, né? Eu assisti há pouco tempo. Que é um filme tributo do Tim Burton, porque é uma história real, que era nos anos 80 ele falou de um artista, que coisa maravilhosa que o cara fazia, e depois se descobriu que quem fazia os quadros dele era a mulher dele. E o Tim Burton joga fora toda a estética dele para fazer Grandes Olhos, para fazer um tributo, porque ele foi um dos caras que levantou a moral desse cara nos anos 80. Assim, então acho que a invisibilização da mulher sempre está presente quando a gente vai falar de verdade sobre o que elas passaram. Eu acho que, na verdade, se a gente faz uma ponte, Rodrigo, eu acho que a invisibilidade ainda existe. Tem problemas seríssimos, ainda somos uma sociedade patriarcal, somos uma sociedade machista, misógina, então essas questões, óbvio que elas se alteraram, conquista de votos, enfim, a gente tem vários filmes que fazem esse histórico das mulheres, né, sufraguete, alguns filmes que colocam a questão da história das conquistas das mulheres, mas ela ainda, a equiparação com o homem ainda não, mas isso é fato. Muitos problemas. Concordo piamente com você, viu? Salarial, espaço de trabalho, oportunidade de caminhar na rua, né, estar diante do outro, enfim, todas as... Ter o reconhecimento devido às suas próprias conquistas. Justamente. Então, tem um percurso. Vou pegar aqui o nome do Alex, deve ser Alex, falou: talvez porque a invisibilidade da Eurídice fique mais evidente pelo fato de viver apenas o papel de dona de casa, esposa e mãe. Flávio entrou, beijo, Flávio. No entanto, pode ser por isso que no cinema o título limitou-se à Vida Invisível, retratando a trajetória de ambas. Porque a personagem da Carol, né, a Eurídice, ela se mantém ali naquele espaço, enquanto a Guida sai. Ela tenta um pouco ir adiante, explorar o mundo, se ferra, né? Mas ela tem uma tentativa, né? Tem uma tentativa ali. E a Eurídice está mais presa, inclusive no casamento, né? No dia a dia, e nas questões diárias, cotidianas e tal. O personagem do Gregório. Aliás, é legal falar que, como eu falei do filme ter sido indicado, ter 14 indicações do Grande Prêmio. O Bacurau teve 15 e A Vida Invisível teve 14 indicações do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Vou dizer que melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para Carol Duarte e para Julie Stockler, melhor coadjuvante para Bárbara Santos, melhor ator para o Gregório do Vivier e melhor ator coadjuvante para o Fábio Baurac.
fora roteiro e todos os outros. Realmente é um filme de elenco, é um filme de roteiro e um filme muito bem dirigido. É lindo. Bom, falando sobre abusos, né? Os abusos que elas sofrem. Né? Tá. Em relação ao pai, em relação ao marido, em relação à sociedade, né? A gente pode listar alguns tipos de abusos que não são físicos. Aliás, a gente já falou, né? A própria invisibilização é um abuso, né? Tem todas as questões. Eu acho que tá tudo ali, né? Inclusive o físico tá lá, né? No filme. Uhum. A gente teria que citar algumas cenas. Não vou citar as cenas, mas eu acho que todas as questões dos abusos que as mulheres sofrem, não só físico, mas moral, de submissão, ou de imposição de uma submissão, né? Na verdade, não é a figura do homem, né, que impõe a submissão dessas mulheres no filme, enfim. Então, elas estão todas lá. Os abusos estão todos no filme, assim, todos eles. Todos aqueles que a gente ouve falar dia a dia, eles estão presentes, inclusive o abuso físico. Sim. O estupro. Bom, beleza. Isso daí a gente vai falar muito ainda, né? Entrando numa questão de roteiro. Tá. A gente sempre vê, desde Romeu e Julieta, a gente vê que tramas que têm cartas extraviadas, seja por acidente ou propositalmente, né? Sim. Esse é um plot do filme. As cartas. Né? É maravilhosa a questão da carta. Oi? Maravilhoso. A questão das cartas dos filmes. Eu acho incrível. Isso vai perder agora, né? Tipo, na nossa sociedade não tem mais. Uma referência tão louca, né? A nossa geração ainda teve um pouco da questão da carta, mas a geração atual nem sabe muito bem o que é. Quer dizer, sabe, né? Mas não escreve, não redige a carta, né? Então você vê a carta no filme é muito louco, né? Substituir a carta pelo e-mail, né? Pelo WhatsApp. Não, é um WhatsApp, né? Você manda na hora, e se a pessoa demora a responder, você reclama. Alguns dos benefícios da internet. A gente falou mal da internet na semana passada, a gente fala um pouco bem agora. Eu acho que tem alguns benefícios. Acho que essa não encontro, né? Não encontrar o outro, não conseguir acessar alguém, ele se dissolve um pouco a questão da internet. Ela ainda acontece, porque nem todo mundo tem internet, porque a realidade nossa não é a realidade do outro, mas é muito mais fácil encontrar o outro via internet, né? Carta será associada à VMGF, como o Flávio falou. Essa temática é uma temática que sempre está desencontros de informação, né? Acho que ela movimentou muito da nossa dramaturgia. A gente vai ter que repensar bastante a dramaturgia com a falta da carta, né? O que faz a Vida Invisível ser diferente dentro desse plot? Da questão da carta? Não. Vamos pensar, é um plot da carta, né? Você tá falando pensando assim que, tipo, são coisas que se repetem na dramaturgia, e é normal se repetir. O que faz a Vida Invisível ser tão... nesse sentido que eu tô falando, assim, eu acho que muitas coisas... O grande problema que o filme traz ali, que eu não encontro das duas irmãs, talvez ele se resolvesse na atualidade, com mais facilidade. Ou não sei. Mas eu acho que teria mais facilidade. Então, se a gente fosse roteirizar um filme com uma perda de duas irmãs que não se encontram hoje, a gente teria que pensar como que a gente resolve a questão, por exemplo, possivelmente elas não teriam acesso à internet. Né? Essas figuras não teriam... Acontece hoje, viu, Rô? A gente está falando... a gente está falando aqui porque a gente mora em São Paulo, capital e tal, mas nos extremos do Brasil e nas periferias do mundo, do Brasil em geral, né? Eu acho que no mundo as pessoas ainda se perdem porque não tem esse acesso, não sabe mexer na internet, não tem, né? Então... Opa, Thiago Lemos entrou. A dramaturgia hoje, eu acho que é isso que o Flávio falou, a carta fica uma referência para o filme de época. Talvez... Mas não vamos... Eu tô pensando não em comparar com a sociedade de hoje. Eu tô pensando muito mais em comparar, assim, por que, por exemplo, eu peguei Romeu e Julieta, que é uma obra referência, mas nós temos diversas obras, inclusive, eu tenho que lembrar, mas eu assisti um filme que tinha uma coisa assim de
A carta de uma mulher que manda para outra que não chega porque alguém extravia propositalmente no meio. Eu assisti algum outro filme recentemente, eu tenho que relembrar que filme é. Né? Pensando comparativo nesse plot da carta, que é algo assim tão referente, que acontece tanto na dramaturgia, né? E não pensando daquela época em relação a hoje. O que faz a vida indivisível ser tão bom? Olha, Rô, não sei. Estou pensando aqui. É, olha, a gente tem uns detalhes. Primeiro, é o trabalho das atrizes com relação a essa questão da carta. Porque aí, quando você assiste o filme, principalmente na figura da Fernanda Montenegro, né? Quando você assiste o filme e vê como ela lidar com a questão da carta, a personagem, e a interpretação da Fernanda, obviamente, aquilo potencializa a ideia da carta à 10ª potência, assim, porque o tatear da carta, a recepção do que está escrito, né? Então, eu acho que boa parte desse ganho, da importância da questão da carta no filme tem relação com a interpretação da Fernanda Montenegro, do meu ponto de vista. Assim. Óbvio que, pensando no roteiro e tudo mais, é bonito a cena, o que acontece ali, não vou dar spoiler e tudo mais, mas a Fernanda fazendo este momento transforma a cena num sei lá, para mim é uma loucura, assim, ver a expressão do olhar dela, ver como a reação que ela tem quando ela descobre as coisas que estão ali na carta e tudo mais, enfim. Eu posso falar também que isso daí, porque eu percebo essa sutileza do toque, do olhar, dessas pequenas sutilezas como uma característica do filme. Será que eu posso colocar isso daí pro Carim? Não, Assim, obviamente, não. Gente, quando a gente pensa um filme, a gente sempre pensa no diretor. A gente sempre fala mal do filme e joga pro diretor. Quando fala bem, nunca fala do diretor, né? Não, óbvio, lógico que tem a mão do Karim Arnoz ali, lindamente, junto com a Fernanda, junto com a cena, com a proposta da direção de arte, porque o filme tem uma direção de arte impecável. Como é um filme de época, então todos os objetos cênicos, né, são importantíssimos. Então tem a própria carta e tudo mais. Então a direção eu comentei com você que as casas lembravam a casa da minha avó. é lindíssimo de ver as cores, assim, porque é muito bem feito. as casas, O cimento sem pintura. sim. É muito aquilo lá. Lindo, né, Arthur? Eu também acho lindo demais. Tudo muito bem eu quero ler isso daqui do Arthur, mas só complementando a questão das cartas, você falou do Fernando Montenegro, eu acho primoroso o trabalho das atrizes na voz em off. É lindo mesmo. Da carta, porque é muito difícil fazer voz em off. Você começa a ler, fica uma coisa assim, ó, vou utilizar o seu comentário para brincar com voz em off, mas ouça um comentário, assim. Geralmente a gente ouve um voz em off assim, né? Creio que a complexidade dos personagens. Quando temos a mentira do pai estabelecida, ele joga. Cara, tipo, o ator é brilhante quando tá em cena, agora quando vai fazer um voz em off, é um horror. E nesse filme, a voz em off é muito bem atuado também. A Carol e a Júlia é incrível também. Eu vou ler direitinho isso daqui, Arthur. Ó, o Arthur falou, creio que a complexidade dos personagens. Quando temos a mentira do pai estabelecida, ele joga com a frustração da filha mais nova e planta na mais velha uma sugestão de abandono pela irmã bem-sucedida. O personagem do Gregório não é uma caricatura, com seus instantes pontuais de vulnerabilidade. Toda a construção de duas atrizes. Jesus, que filme lindo. Obrigado, Arthur, realmente. Isso aí. Ó, vou pegar o pai. Em certo momento, o pai diz que fez tudo o que fez para proteger a família e sua filha. Quais são os paralelos que podemos colocar na sociedade atual dentro desse discurso? Porque eu já ouvi esse discurso demais. Ele de fato acredita, viu, Rodrigo? Isso que é o pior. Ele acha que ele de fato acredita que ele fez o melhor, assim, mas é porque é uma formação cultural daquela figura que cresceu pensando dessa forma, obviamente machista pra caramba,
misógino e tudo mais. Então, ele de fato acredita que a melhor forma para educar as filhas é da forma como ele faz no filme, né? E aí, Mas eu não acho. Eu quero fazer um paralelo com as pessoas que falam assim: eu estou defendendo a família. Eu estou defendendo a família. Porque eu também acredito que essas pessoas acreditam nisso. Eu não acho que elas estão sendo falsas. não, elas Porque eu tenho pessoas assim na minha família. Assim, só que é tão. Tipo, opa, pra você falar que tá defendendo a família, você vai expulsar sua filha de casa e extraviar as cartas da irmã? então, não, tem um mau caratismo enorme ali, É. né? Na figura do pai, né? Ele não é só machista, ele é mau caráter, né? Ele atua ali com questões. Pra mim são sinônimos. Machismo e mau caráter, tá tudo lá. Então, eu também acho, mas assim, que às vezes tem questões do machismo estrutural que ela perspassam por outros lugares, né? E ali naquele caso, na figura dele, além da questão machista, ele tem uma questão que é de caráter, né? De lidar com a questão para o sofrimento do outro. Ele provoca o sofrimento, ele sabe que ele está provocando sofrimento, né? Ele não está achando que ele está, nesse caso, ele não está achando que ele está, não, tá tudo bem, tá, não sei o que lá. Ele está provocando o sofrimento, ele sabe que o sofrimento está acontecendo com a filha, mas ele não se importa, né? Não quer saber, ele prefere manter O status quo de família perfeita. a família tradicional brasileira. Família tradicional. Família tradicional é pior do que família perfeita. Do EP. Né? Família tradicional. Ó, última coisinha sobre o filme pra gente entrar no grande cinema brasileiro, tá? Uma parte que pra mim pegou muito forte, né? Em um dado momento, depois de uma atitude extrema, a Eurídice é diagnosticada com PMD, psicose maníaco-depressiva, pelo médico da família. Eu fiz um paralelo disso com as mulheres do século XIX, que elas tinham um pouco mais de atitude, elas eram diagnosticadas com histeria e mandadas para hospícios. E a própria Eurídice, ele recomenda que ela seja internada por um tempo para depois voltar pronta para ser mãe. Sim. Né? A Eurídice tem uma atitude realmente extrema, mas eu fico sempre me perguntando até que ponto esse diagnóstico dela foi algo real ou algo assim para as pessoas fugirem da responsabilidade por todas as merdas que foram causadas a ela. Tinha um equívoco horrível, né, ali da questão da medicina. Acho que tem filmes que falam sobre essa questão da mulher, o filme com a Glória Pires, Nice da Silveira, que não vai só a questão da mulher, mas a questão do hospício e tudo mais. Tem a... Um Estranho no Ninho a gente pode botar aí? Oi? Um Estranho no Ninho a gente pode botar nessa lista? Jack Nicholson, né? Tem a Boa Sorte com a Débora Seco, que também é muito bacana. Então, tem... A Fernanda também não? A Fernanda ela faz uma HIV positiva? Faz uma participação. A Fernanda Montenegro faz uma participação também. Então, e tem um espetáculo de teatro, eu lembrei, veio agora na minha cabeça, tá? Mas tem um espetáculo de teatro do Grupo 19 que chamava Histeria. Eu assisti na FAO em 2001. 2001, alguma coisa assim. Até hoje eles fazem, às vezes, o espetáculo. Sim. Quer dizer, não agora, né? Mas... Grupo 19, não, gente, Histeria do 19, assistam, se puderem. A gente explodiu pro teatro aqui agora. Né? E, então, assim como acontecia com a questão com os LGBTs, né? E que a medicina se colocava ali equivocadamente, com as mulheres idem, né? Então, tinha esses diagnósticos bizarros de doença, né? Numa questão extremamente que está relacionado à vida da pessoa e o seu pensar, né? Como ela encara o mundo, a sua visão de mundo e tudo mais, mas estava relacionado à questão, né? Vem desde as bruxas da Idade Média, enfim. Um Método Perigoso é um filme, o Arthur botou aqui. Um Método Perigoso? Não lembro, Arthur. Depois É um filme, Arthur? Responde pra gente. Deve ser um Método Perigoso. Eu não conheço. Eu também não lembro.
Eu não conheço. Pedro, vamos entrar no prêmio, né? Prêmio Brasil. Essa semana, A Vida Invisível, indicado o Grande Prêmio Brasil de Cinema. Do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Eu acho super importante falar do Grande Prêmio, porque ele é a representação do maior, talvez o maior prêmio de cinema do país, do Brasil. É feito pela Academia Brasileira de Cinema, que inclusive agora conseguiu uma carta da Academia do Oscar para ser o representante fidedigno e somente a Academia Brasileira a escolher o filme por Oscar, não vai ter mais interferência do governo federal, o que é uma... E Deus seja louvado. Não vai acontecer com Aquários, né? Então, saíram os indicados essa semana, eu acho super importante falar sobre eles, principalmente os melhores filmes, né? Que é Bacurau, A Vida Invisível, Hebe, Simonal e Divino Amor. São 5 filmes... na verdade, eu não assisti o Simonal ainda, mas Bacurau, a gente já falou sobre ele. O Hebe, que é um filme da Globo Filme, até sai um pouco da questão que a gente estava falando sobre a questão da produção, né? Quanto que a Globo Filmes comercializa ou não. Mas eu gosto do Hebe, eu acho um bom filme. Não comparo ele com Bacurau e A Vida Invisível, mas acho um bom filme. Divino Amor, que é um filme incrível do Gabriel Mascaro, com a Adília Paz e o Júlio Machado, os dois também indicados. Então, eu queria citar, na verdade, 2 filmes que não foram indicados em nenhum prêmio no grande, que eu acho um problema, um erro, assim, um equívoco, porque são 2 filmes que foram indicados no Prêmio Guarani, que é um outro prêmio de cinema brasileiro, chama Temporada e No Coração do Mundo. Os 2 filmes são Como a Grace Passou. São filmes lindíssimos, incríveis, e foram super indicados no Prêmio Guarani, que é um outro prêmio paralelo de cinema brasileiro, tão importante quanto o da Academia, mas é num outro lugar, e não teve nenhuma indicação no Grande Prêmio Brasil de Cinema Brasileiro. Eu não sei porquê, eu achei estranho. Até fui verificar depois se eles estavam na lista de possíveis indicados, estava. Então eu recomendo para quem não viu, ver Temporada e No Coração do Mundo. Divino Amor, e aí a gente tem as atrizes, né, que eu acho que é legal falar. Andréa Beltrão, pelo Hebe, a Bárbara Collin, pelo Bacurau, a Carol Duarte, pelo A Vida Invisível, Julie Stockler, pelo A Vida Invisível, e a Adília Paz, pelo Divino Amor. 5 baita atrizes, são trabalhos excelentes, né? Aí depois temos atores. O Daniel de Oliveira, pelo Morto Não Fala, que é um filme de terror, impressionante, mas o Daniel realmente está muito bem no filme. O Fabrício Boliveira, pelo Simonal, o Gregório do Vivier, pela Vida Invisível, o Marco Nanini, pelo Greta, que é impressionante, e o Silvério Pereira, que é pelo Bacurau. Acho legal falar desses filmes, porque são filmes do ano de 2019 brasileiro. O cinema brasileiro produziu muito em 2019, apesar de todos os problemas, de todas as questões de interferência do governo federal, já desde 2016, ainda assim a produção do cinema foi incrível, indicado com 2 prêmios no Festival de Cannes, com mais de 15 filmes no Festival de Berlim. Então tem uma produção gigante de cinema brasileiro que está paralisado agora por conta da pandemia, mas também por conta de todos os problemas com a Ancine, com o governo brasileiro, com o governo federal e tudo mais. O cinema está sofrendo um baque aí duplo. Eu quero problematizar um pouquinho essa premiação específica, tá? Aliás, primeiro, eu acho que é legal a gente comentar os 5 indicados a melhor documentário, né? Pode ser. Bicha Travesti, Bicha Travesti, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes, Alma Imoral, de Silvio Tendler, Amazônia Groove, de Bruno Murtinho, Barato de Acanga, que tem no Netflix, de Thiago Matar. Isso. Né? Acho que... Todos. Eu vi Bicha Travesti com a Linda Quebrada, que é incrível, lindíssimo. A história da Linda Quebrada, né? Incrível. Eu vi o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é lindo também tem na Netflix. É muito legal. E os outros 3 eu ainda não vi. O Alma Imoral, do Silvio Tendler, o Amazônia Groove e o Barato de Acanga. Eu ainda não assisti, mas estou curioso. Então, antes de chegar na importância de premiações e festivais, uma coisa assim que é um incômodo meu, eu não entendo por que melhor comédia é melhor comédia e o outro é melhor filme.
Eu acho que é uma solução que o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro fez para poder valorizar, porque geralmente os filmes que são indicados a melhor filme não são os filmes de comédia. São os filmes, geralmente, tá? Acontece, mas geralmente são os filmes que são mais dramáticos ou que tem uma pegada mais do cinema não comercial e que é um cinema mais que está pensando inovações de linguagem, de roteiros e tudo mais. E aí eu acho que foi uma forma do prêmio de valorizar a produção do cinema também da comédia, porque é um nicho do cinema brasileiro importante em termos de público. Tem muita gente que assiste. O que me problematiza não é isso. O problema é que, assim, comédia é melhor comédia. E outra é melhor filme, como se comédia não fosse filme. Seria tipo melhor comédia, melhor drama. Que é como o Globo de Ouro faz, né? Porque o Globo de Ouro não está diferenciando um do outro. Nesse caso tá, porque parece que o comédia não é filme. Eu acho que eles têm que repensar essa questão, né? Porque aí teria que abrir o leque também. Você faz como no Globo de Ouro, aí tem melhor ator de comédia, melhor atriz de comédia e musical, né? E melhor ator de drama e atriz de drama. Aí separa, né? O Globo de Ouro faz, o Oscar não faz, o Oscar faz geral, né? E aí chegou a fazer, o Dalê Nogari tá me dando altas aulas, tá ótimo. Importância de premiação em festivais, né? Que a gente precisa terminar, que ainda tem sorteio para fazer hoje. Então, né? Eu acho fundamental a ideia da premiação, ainda que ela seja subjetiva, ela cai no critério do jurado, ou se é a escolha de público, ou se é a escolha de um grupo de jurados. Por exemplo, começou hoje o Festival de Veneza com a Cate Blanchett como presidente do júri, né? Então tem um júri ali, presidido pela Cate Blanchett, que vai assistir aqueles filmes que foram nomeados para o Festival de Veneza e eles escolhem as premiações. Então, cai num olhar subjetivo, obviamente. Tudo bem, são pessoas que trabalham com isso, que lidam com o cinema há muito tempo e tudo mais, então tem um olhar bastante minucioso sobre a questão da arte cinematográfica, mas, ainda que seja subjetivo, acho importante para a questão de divulgação dos filmes, do espaço de reconhecimento do trabalho artístico, um espaço, porque é um espaço também de visibilidade, inclusive financeira. Né? Veneza, Berlim, Cannes, são cidades conhecidas pelos seus festivais de cinema. Gramado, né? Festival de Brasília, são espaços que se especializaram na questão da utilização de uma premiação importante, e o espaço fica conhecido, inclusive, por ser um espaço que recebe o Festival X, Festival Y e tal. Então, além da divulgação dos filmes, eu acho importante como movimentação do cinema em termos financeiros também, né? Porque ali vem os compradores, vem os patrocinadores. Então, a Netflix vai nos festivais todos para ver o que ela quer comprar. A Amazon, a Warner, elas vão lá nesses festivais. Então, Sundance, que é um festival de filmes independentes, ele é um filme, são filmes que são comprados, a maioria deles, pelas produtoras no dias dos festivais, né? Do Festival de Sundance. Então, acontecem as divulgações ali durante esses espaços de festival. Então, eles servem para várias coisas, assim. Eu estou arrumando aqui o negócio do sorteio. Rob, hoje tem o sorteio. Antes de fazer o sorteio, eu preciso fazer... aquele filme que o Arthur comentou é realmente um filme, tá? Com Michael Fassbender e a Keira Knightley. E eu preciso fazer uma errata da semana passada, porque assim, gente, entendeu? Eu sou de humanas, tá? Então, eu falei que o Infiltrado na Clã passa em uma época em que ele mostra cenas de 29 anos depois e, na verdade, são 39. Então, eu peço desculpas. Assim, porque tipo, 2 mais 2 com 5 sobe 3 é um pouquinho complicado. Né? Bom, vamos falar primeiro do... A gente falou na semana passada que que no Dia do Cinema Nacional, do Cinema Brasileiro, a gente ia sortear, porque eu tinha alguns DVDs aqui disponibilizados que eu tenho duplicado. E aí a gente vai... Hoje a gente fez uma divulgação no Instagram, no meu e do Rodrigo, e hoje a gente vai ter o sorteio de 2 filmes, O Palhaço comigo e O Homem do Futuro com você.
o palhaço do seu Beleza. Eu vou fazer já agora, eu vou fazer pelos dois, que eu consigo fazer aqui pelo menos meu sistema, tá? aplicativo, para gente para não achar que a gente tá roubando no seu. Não, eu viro aqui. Vou virar aqui a minha câmera, ó, vocês vão ver. Aqui bonitinho. Robson Alfieri, vou iniciar o sorteio, ó. É a página do Instagram. Quem ganhou foi Fábio Medeiros, 81. E da minha página. Fábio. Quem ganhou foi... Não, essa pessoa não. Aqui. Mônica Midori ganhou. Do seu, esse. Do meu. Mônica Midori. Ok. Os dois sorteados. Oi? Saiu meu celular aqui. Deixa eu voltar para mim. Oi? Depois eu vou fazer um print dessa tela e eu mando para você. A gente entra em contato com essas duas pessoas para mandar os DVDs, tá? Sim, a gente entra em contato por direct. Gente, filme da semana que vem... Não é marmelada não, Catita! Olha, não. Tava lá o sorteio aparecendo. E fui eu que fiz o sorteio, hein? Foi o aplicativo. Não foi nem o Robson, fui eu, então... Qual que é o aplicativo? Gente, sobre o filme da semana que vem... O filme da semana que vem é uma triste coincidência. Já estava na nossa pauta, sim, né? Então, na semana que vem a gente vai falar de... Pantera Negra. Que já estava na nossa pauta. Infelizmente, o Chadwick Boseman nos deixou essa semana. Pois é. Com muita coisa para fazer. Com muita coisa boa para fazer. Falar de novo o que eu falei no meu Instagram. Foi embora, porém, o legado continua. Assim. Então, bom, continua, Rob. Pois é, a gente até pensou, Arthur e todo mundo, se a gente fazia a mesma live sobre Pantera Negra ou não. E aí, porque era uma coisa que a gente estava querendo fazer, a gente faz o cronograma do mês, né? E aí a gente coincidiu e tal. E aí a gente decidiu manter, até porque em homenagem também ao Chadwick Boseman, mas também porque a gente acha que é uma pauta necessária falar sobre o filme, sobre a importância dele, inclusive sobre a história. A gente queria, na verdade, a gente queria um filme que fosse comercial e que fosse relevante. Porque a gente tem falado muito sobre filmes mais independentes ou menos comerciais e tal. E deixar muito claro que não temos nada contra a Marvel. Não, nenhuma. Pelo contrário, contra a Marvel. E aí a gente decidiu Pantera Negra, né? Por todos os motivos que a gente não precisa nem... A gente vai descrever na próxima semana. Mas, e aí a gente vai fazer, tá? É isso. Então, semana que vem, Pantera Negra. Gente, muito obrigado a todos pelos comentários. Pedir para vocês, gostaram? O vídeo vai estar disponível no YouTube daqui a um tempinho. Vai ter a live agora do Thiago Lemos sobre 10 anos de Into the Woods, né? O Thiago está sempre aqui com a gente, então é legal a gente falar um pouquinho dele também, né? Into the Woods, para quem teve a versão de cinematográfica com a Meryl Streep chamada Caminhos da Floresta, tá? Na semana que vem a gente está aqui de volta, tá? Quem curte, por favor, quem puder, você botou o logo do canal aí? Cinema em Diálogo. O quê? Você não colocou o logo na sua TV, não, né? Não coloquei na TV. Não, fica tranquilo. Cinema em Diálogo, acho que só tem nós lá, acho. Cinema em Diálogo. Dá uma olhada na nossa página, se inscreve, ativa o sininho, assiste os vídeos. E se vocês gostaram dos vídeos, compartilha com os amigos para que mais pessoas tenham acesso e conheçam todas essas possibilidades de cinema que a gente traz aqui, tá bom? Então, obrigado, Robson. Obrigado, gente. Até semana que vem. Obrigado a todos. Um beijo. Valeu pela presença de todo mundo de novo, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.